Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui gravando esse vídeo para falar sobre horóscopo e mapa astral. Eu sei que não é um tema espírita, certo? Mas é um tema espiritualista e é muito interessante da gente ficar sabendo. Esse pedido foi o pessoal lá de Altos, certo? Que pediu que eu falasse sobre isso, o pessoal lá do Centro Espírita Irmã Clara, e eu, como combinado, estou aqui para falar sobre esse tema para vocês, certo? Então, lembrando, isso não tem nada a ver com Kardec, certo? Kardec não teceu comentários nem estudos a respeito da astrologia de forma aprofundada ou de forma sistematizada dentro da doutrina espírita. Mas, querendo ou não, é impossível a gente não entender que no momento do nosso nascimento, toda uma formação planetária ao redor da Terra tem sua influência, certo? E o horóscopo e o mapa astral, eles falam mais ou menos sobre isso, certo? Segundo aqui a minha colinha, ok? Dos estudos que eu fiz. Então, o que é que acontece? O que é mapa astral? Mapa astral é uma representação gráfica da posição dos astros e dos planetas no momento, na hora exata do nosso nascimento. Então, se você nasceu, sei lá, na década de 90 e no dia 20 de março de 1990, e você nasceu às 6 horas da manhã. Portanto, às 6 horas da manhã, toda a estrutura planetária, certo? Que estava ao redor da Terra, ela faz parte do seu mapa astral, certo? Então, a localização exata dos planetas, a localização da Lua, posicionamento da Terra neste momento, posicionamento do Sol, são fatores que sim, influenciam muito na nossa personalidade. O horóscopo, ele tem a ver com a questão da nossa personalidade, certo? O que que acontece, gente? Nós nascemos em grupos, né? Uma leva de grupos, enfim, não sei calcular de quanto, certo? Quantas pessoas nascem nesse tipo de grupo, digamos assim. Mas o que que acontece? A espiritualidade superior, ela programa as reencarnações de acordo com as necessidades coletivas de cada um, mas também de acordo com as necessidades individuais de cada um. Ok? Mas lembrando, nós temos situações que nós precisamos viver no planeta, e essas situações, como eu disse, elas precisam ser calculadas de forma coletiva e de forma individual. Eu não vou dizer exatamente karma, mas nossas experiências, elas visam o aprimoramento coletivo e o aprimoramento individual. E isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Por isso que eu estou repetindo, certo? Várias vezes para que nós entendamos. Então, de tempos em tempos, nós reencarnamos. Digamos assim, que a galera que nasceu na década de 90, certo? Então, todo esse grupo de pessoas que nasceram na década de 90, então eles estão marcados, digamos assim, para viver uma determinada era, certo? Vivenciando as mesmas experiências, né? Porque por mais que um nasça em 90, ou de 91, 92, mas inseridos dentro daquela década, ok? Então vão viver experiências parecidas, vão acessar tecnologias parecidas, vão ter formações, criações parecidas, certo? Entendimento das coisas de forma parecida, que diferencia, logicamente, do grupo que nasceu na década de 80, que diferencia da galera que nasceu na década de 70 e que diferencia da galera que nasceu na década de 2000. Então, para que vocês entendam o que eu quero dizer, então digamos que de 10 em 10 anos, uma leva de espíritos vai reencarnar dentro daquela determinada década. E vão viver experiências coletivas parecidas e também vão viver experiências individuais parecidas. Nesse processo, os técnicos siderais colocam a gente para reencarnar neste grupo. Então tá, que você pode prestar atenção também, que geralmente, quando a galera começa a desencarnar, também começa a morrer pessoas, né, que geralmente são do mesmo grupo, né? Geralmente você vê velhinhos, né, desencarnando, tal, que na faixa dos 80 anos, e você percebe que seus vizinhos todos estão mais ou menos indo na mesma época, seus parentes estão exatamente, porque do mesmo jeito que a gente vem em grupo, a gente também retorna à espiritualidade em grupo, ok? Nesse processo de aprendizado, nós vamos levar
na questão da nossa personalidade, e os astros podem sim nos auxiliar nesse processo de conhecimento da nossa personalidade, certo? Então, através do mapa astral, ou seja, que é a posição dos planetas, do Sol, da Lua no momento do nosso nascimento, a gente pode fazer essa leitura e a gente ter informações, a gente ter acesso a informações sobre nossas habilidades físicas, nossas habilidades mentais, nossa personalidade, nossas tendências em relação à programação espiritual, as predisposições profissionais, certo? Então, é feita essa leitura e aí a gente fica sabendo desses detalhes. Não é que vai adivinhar teu futuro, porque teu futuro é fruto das tuas escolhas. Sejam desta existência ou sejam de existências transatas. Mas toda a nossa programação é baseada nas nossas escolhas. Então, não tem nada pré-determinado. Mas sim, existe uma tendência, certo? Que pode nos auxiliar nesse processo, certo? Então, mapa astral, nós sabermos sobre o nosso horóscopo, serve para a gente conhecer nossa essência, para a gente saber quais são os comportamentos que nós temos em relação a determinados sentimentos e emoções. Também nós temos a importância do Sol e da Lua, que no mapa astral também podem representar nosso lado racional e nosso lado emocional. A gente sabe que a Lua, ela tem sim uma força eletromagnética que mexe com o nosso emocional, certo? Representa também o Sol, pode representar nossos pais, a Lua representar as nossas mães, certo? E a influência dos outros signos sobre o nosso nascimento, nosso destino, entre aspas, certo? Então, o Sol, ele representa a essência de uma pessoa e a Lua, ela representa seus aspectos emocionais, ok? Então, o Sol, ele representa a criatividade, a afetividade, reconhecimento, vitalidade, a forma como a pessoa se vê e se percebe. Já a Lua, ela tem uma representatividade que tem a ver com as emoções, com os nossos sentimentos, com a nossa segurança doméstica, nosso inconsciente, nossos pontos sensíveis, a nossa autoimagem, a receptividade que a gente tem e a reação que nós temos diante de determinadas situações. Mas lembrando, isso não determina quem você é. Ok? Você é muito mais do que um conglomerado de planetas na hora que você nasceu. Você é uma soma de experiências de outras vidas, experiências infinitas, certo? Mas é interessante como essa questão, ela envolve mesmo a gente, né? Como assim, por exemplo, pessoas que são aquarianas, feito eu, com a aquariana raiz, certo? E assim, e como a gente tem uma personalidade interessante dentro do grupo de aquarianos, né? Ou seja, são espíritos que tiveram experiências parecidas e que eles traçaram dentro das suas encarnações processos de aprendizados parecidos, por isso que aquarianos são parecidos, né? Mas isso não determina que todos os aquarianos são iguais. Então, a mesma coisa com piscianos, cancerianos, arianos, certo? Então, significa que as pessoas de Áries, por exemplo, são pessoas que elas têm uma personalidade parecida, porque a soma de suas experiências em outras existências, em outros planetas, fez com que tivessem aprendizados parecidos e comportamentos parecidos dentro desse grupo. Vocês estão me entendendo? Então, por isso que os signos, eles retratam tão bem para a maioria das pessoas os seus comportamentos pessoais, os seus comportamentos de personalidade. São espíritos que nascem, certo? E ali eles vão aprimorando as suas experiências reencarnatórias, seja aqui na Terra, seja em outros planetas. Outra coisa também, é interessante como essa questão da gente nascer sobre determinadas eras, a era de peixes, a era de aquário. Por exemplo, atualmente nós estamos na era de aquário, que é uma era que, segundo a astrologia, é uma era que é voltada para a tecnologia, para o descobrimento. Aquarianos são pessoas que enxergam à frente,
né? São pessoas que vivem além do seu tempo. E a era de Aquário também, ela traz essa possibilidade de nós vermos mais na frente. Então, nós temos um potencial tecnológico absurdo para ser desenvolvido. Nós temos aquela busca por conhecimento, por autoconhecimento, conhecimento interno, conhecimento externo. Nós temos a tendência de ver o lado mais prático das coisas. Mas aí eu me lembrei que no livro O Sublime Peregrino, do Ramatiz, certo? Pela mediunidade de Hercílio Mais, o Ramatiz, ele conta que, por exemplo, determinados eventos precisam nascer em determinadas eras para que esses eventos possam acontecer com o mínimo de interferência possível. O que eu quero dizer? Ramatiz, ele conta nesse livro que Jesus estava programado pela espiritualidade superior para nascer na era de peixes. Por quê? Porque a sua missão aqui na Terra seria melhor aproveitada se ele viesse na era de peixes. Por que a era de peixes? Porque é uma era em que o amor, as pessoas de peixes, elas são mais amorosas. E detalhe, eu não estou generalizando. Aqui a gente pode ter muito bem pessoas de peixe, não tem nada de amoroso, de chorando, como a gente imagina. Mas na era de peixes, a conjunção dos planetas ao redor da Terra favorecia o amor, favorecia o abrandamento da ignorância, certo? Favorecia aquela necessidade de nós nos alimentarmos de uma energia superior. Então, tão tal que os 3 reis magos, certo? Eles também astrólogos, então fizeram a conjuntura, a leitura do mapa astral e descobriram que na era de peixes, em determinado momento, nasceria o Messias. E assim a profecia se cumpriu. Jesus nasceu numa época em que predominava a era de peixes, onde as pessoas estavam mais sensíveis, digamos assim. E olha, detalhe, lembrando aí, né, meus queridos, que se estava sensível naquela época, a galera ainda conseguiu crucificar ele, eu não quero nem imaginar se ele viesse na era de Touro, se ele viesse na era de Áries, se ele viesse na era de Leão. Meus queridos, se em peixes fizeram o que fizeram com ele, imagina se fosse uma outra época. Mas, como eu disse, a conjuntura planetária dos planetas, que sim, os planetas emitem energia uns para os outros, certo? A gente se troca essas figurinhas energéticas, ok? Digamos assim. Então, na era de peixes, foi uma época que era realmente que era possível para que ele reencarnasse com sucesso, certo? Porque rolava um abrandamento energético, certo? Aqui na Terra, as energias da Terra estavam mais pacíficas, mais calmas, propícias para o seu nascimento. Então daí a gente vê que realmente essa questão de horóscopo, ela faz sim muito sentido e que é muito interessante da gente estudar. Mas só lembrando, isso não é um fator determinante. Ai, foi porque eu nasci em Aquário que minha vida é desse jeito. Não é assim. Você está inserido, digamos, dentro do grupo de Áries, dentro do grupo de pessoas que nasceram sob o signo de Touro, de Gêmeos, de Câncer, justamente para aprendizá-los. Pode ser que em vida passada você tenha nascido em um outro tipo de signo, em um outro tipo de mapa astral. Mas nesta encarnação, nesta tua atual existência, sim, o signo ele tem a ver com a sua personalidade, com um grupo de pessoas ao qual você está inserido no planeta inteiro, certo? Visando aprendizados, visando a evolução, visando para que você consiga expandir cada vez mais a sua consciência. Então, todos nós já fomos arianos, podemos ser taurinos, cancerianos, geminianos, certo? Então, a gente vai, digamos que ao longo das existências, nascendo sob cada casa astral, justamente para a gente desenvolver potencialidades da nossa personalidade. Bom, gente, esse era basicamente o que eu queria falar para vocês, certo? Dúvidas? Vocês deixem aqui nos comentários ou mandem no direct pra mim que eu respondo pra vocês.
Super beijo e até a próxima!